livro de hoje é O Sonho Alto, do Bencasso. É um livro especial, um livro que traz aí diversas histórias e conteúdo de forma bem dinâmica e atrativa. Eu convido você nesse momento, antes de começarmos nossa reflexão e as dicas de leitura de hoje, convido a você a orar conosco. Feche seus olhos e vamos meditar um pouco uma palavra de oração. Querido Deus e Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e nesta noite estamos mais uma vez para aprender um pouco através da leitura e que o Senhor ilumine nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei anteriormente, o nosso livro de hoje é O Sonho Alto, um livro especial. Ele é interessante porque é um dos livros que marcou a minha vida no meio da leitura. E eu convido a você também a refletir um pouco sobre ele, sobre o conteúdo deste material, que é de suma importância e traz aí uma reflexão da nossa vida e do nosso pensamento para aprendermos um pouco qual o impacto que a leitura tem na vida do ser humano, na sua vida. Quantos livros você já leu este ano? Quanto conhecimento você já adquiriu? Ou você pode pensar também, já passaram-se 5 meses esse ano e você pode dizer o seguinte, eu perdi muita coisa, já são 5 meses que se passou e que não vai voltar atrás nunca mais você viverá esses últimos meses que se passou. Estamos aí no 6º mês do ano, já estamos na metade do ano 2020. E se você teve boas companhias, teve boa leitura, você de forma especial pode aproveitar bastante. O livro, como eu já falei, O Sonho Alto, e eu quero ler alguns textos especiais para você refletir. O livro ele é dividido em duas partes, bem interessante. A parte 1 diz assim, dando o melhor de si e sonhando alto. A parte 2 diz assim, você pode dar o melhor de si e sonhar alto. Na parte 1 ele vem com 9 capítulos. Na parte 2 ele também vai com mais 9 capítulos, ou seja, todo o livro tem 18 capítulos, 9 na primeira parte, 9 na segunda, e aí traz um conteúdo riquíssimo. O autor é o Bencasso, muito conhecido de todos aí no meio social, e eu queria deixar para você essa citação que diz aqui, olha, a despeito das palavras que minha mãe repetia com frequência, ela dizia o seguinte, você é inteligente, Benny, você pode fazer o que quiser. Quando eu penso nisso, eu imagino o seguinte, a mãe tem um papel muito importante na vida na vida dos seus filhos. A mãe ela tem um papel primordial, um papel indispensável para o sucesso ou fracasso do filho. Aquilo que os pais dizem para seu filho em tenra idade vai levá-lo a ser uma pessoa no futuro de sucesso ou uma pessoa de fracasso. As palavras que os pais dizem para os filhos trazem importância e consequências positivas ou negativas para ele. A mãe de Bencasso não tinha uma alfabetização completa, estudou até a 3ª série e ela pôde aí educar 2 filhos, sendo mãe solteira, mas ela sempre acreditava e confiava na educação e no sucesso do filho. Então, quando a mãe de Bencasso falava para ele, olha, você é inteligente, você pode fazer o que quiser. Ela estava dizendo para eles confiar no poder que vem do alto. Imagina só, eles foram criados em Boston, em uma parte pobre da cidade, eles eram de renda social baixa, mas mesmo assim eles continuaram de forma bem interessante a lutar pela vida. E este lutar pela vida fez com que eles tivessem coragem e gosto. E aí, através da leitura, Bencasso então foi transformado. Uma outra citação que está na página 14 do livro diz assim, olha, a educação é a única maneira de você fugir da pobreza. Quando nós olhamos para a situação hoje da população e talvez para a sua vida também e para a nossa vida, nós olhamos que nós não temos tantos recursos, nós não temos tantos bens financeiros, mas a educação é o maior bem que alguém pode ter ou adquirir neste mundo. Então é o seguinte, esta leitura me impactou muito e ao longo desta live
eu vou te contar o porquê que ela me impactou. Aí ela diz outra frase, é a única maneira, a educação ela falando, é a única maneira de você ir para a frente na vida, de ter sucesso. Alguém que talvez aprende a ler e conhece ler bastante, ele vai ter sua mente aberta às novas ideias, a novos desafios, a viver de forma especial e aprender também. O livro diz ainda, outra citação, eu marquei o livro quase inteiro porque muitas partes me chamou a atenção. A outra parte do livro que me chamou a atenção diz o seguinte, como tinha estudado apenas até a 3ª série, aqui a mãe de Bencasso falando, sabia o valor daquilo que ela mesma não possuía. Diariamente ela repetia para os 2 filhos que precisávamos dar o melhor de nós na escola. Então a ideia desta mãe, mesmo não tendo tanto conhecimento, mesmo não tendo tanto diploma, mas ela foi uma mãe motivada por Deus para instruir os filhos a ter um gosto especial. Quando nós vamos um pouco mais à frente, ela trabalhava para sustentar a família, né? Ela e os 2 filhos, porque o marido tinha deixado a família. E ela diz o seguinte, dizendo para o filho, motivando o filho, olha filhos, eu trabalho para pessoas ricas que estudaram. Eu observo como agem e sei que eles podem fazer o que desejam. E vocês também podem fazer e agir assim. E sei que elas podem fazer o que desejam. E ela repetia, e vocês também podem fazer melhor. Vocês podem fazer tudo o que eles podem, mas melhor ainda. Às vezes nós nos rebaixamos psicologicamente no seguinte aspecto. Por não termos recurso, dinheiro, nós nos menosprezamos e perdemos a oportunidade de ser feliz com aquilo que nós temos mesmo. A leitura faz com que você seja rico de conhecimento e te leva a lugares muito mais longe do que pessoas até mesmo com recursos. Então, olha só. Ao trabalhar o livro, eu achei interessante uma das partes seguinte. 2 noites após o incidente das notas, ou seja, a mãe de Bencasso e do seu irmão pegou o boletim dele e olhou para o boletim assim, são essas suas notas, Ben? E olha só, ela ficou muito preocupada. Muito preocupada. Então, ela disse o seguinte, chegou em casa cerca de 1 hora antes de nossa hora de ir dormir. E eles estavam assistindo TV. Bencasso tinha uma cultura muito forte de assistir TV todos os dias. E aí ele desperdiçava muito tempo na tela da TV. E aí a mãe dele teve um momento de um start e disse, olha, vocês vão fazer uma coisa. Depois de fazer todas as atividades do dia, vocês ainda irão ler 2 livros por semana. E aí eu quero que vocês façam um relatório. Os meninos ali retrucaram como qualquer outro jovem, né, reclama da vida. E ali simplesmente ela falou o seguinte, eles podem levar muito tempo para aprender, mas vocês podem aprender muito rápido. As palavras da mãe de Bencasso, ela muito direta, muito simples, ao ponto de levar os filhos a refletir que eles podiam vencer na vida. Sabe, queridos, às vezes o que nós falamos para nossos filhos está motivando eles a serem vitoriosos ou serem fracassados. Muitos pais hoje dizem o seguinte, você não sabe, você nunca aprende, você é um burro. Você é um imprestável, você nunca faz nada direito. Essas palavras entram na mente da criança e ela fica alojada ali por um bom tempo. E a criança acaba acreditando naquilo que os pais dizem. Porque olha só, a criança ela é uma esponja, ela observa e suga tudo que está ao redor. Então, por mais que você diga essas palavras, vai fixando na mente dela e indiretamente ela vai seguindo conforme aquilo que você falou. Então, a mãe de Bencasso constantemente dizia palavras positivas para eles e dava um desafio e acompanhava. Mas sabe qual é a maior dificuldade hoje dos pais? É porque dão as tarefas para os filhos fazerem e não tem tempo para simplesmente acompanhar. E manda a filha lavar os pratos e a filha lava os pratos errado. E o que aquela mãe faz? Não, deixa aí, não lavo mais não, deixa que eu lavo. Ela não ensina como que deve fazer da maneira correta. E aí a mãe de Bencasso fala para ele o seguinte, além de fazer suas tarefas escolares,
vocês terão que ler 2 livros da biblioteca por semana, toda a semana. Foi o castigo que a mãe deles deram para os 2. E aí Bencasso, que tinha o seu pior resultado na 5ª série, passou a ser o melhor da classe. Mas quem de fato é Bencasso? Então, um pouco do autor Bencasso. Bencasso nasceu em Detroit, de Michigan, tornou-se um dos neurocirurgiões mais respeitados do mundo, sendo responsável por milhares de bem-sucedidas cirurgias cerebrais. Ficou famoso por ter obtido êxito na separação dos gêmeos siameses, quando isso não era comum naquela época. Atualmente, Carson é diretor do departamento de neurocirurgia pediátrica do hospital nos Estados Unidos. Bencasso foi alguém que ousou ser diferente. Na vida, queridos, você só vai ser feliz e vitorioso se você ousar fazer diferente. Se você quer ter bons resultados, você não pode continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Ah, porque fulano fez isso no tal dia, mas isso já foi feito. Faça algo diferente. Use suas redes sociais para fazer além daquilo que você já viu outras pessoas fazendo. Você precisa, literalmente, fazer diferente. Porque fazer a mesma coisa, muitos estão fazendo. Você precisa fazer aquilo que outros não fazem, ou fazer melhor do que os outros estão fazendo. Se queremos ter resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. Se sou capaz de soletrar a palavra agricultura, tenho certeza que posso soletrar qualquer outra palavra. Se você é capaz de fazer qualquer coisa bem simples, você é muito mais capaz de fazer coisas extraordinárias e grandiosas. Bencasso ficou conhecido pela cirurgia dos sianeses porque ele ousou fazer algo que ninguém estava fazendo. E às vezes você para pensar o seguinte: por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz deste jeito? E aí perdeu a oportunidade de fazer a diferença. Conta-se a história, não sei a veracidade, mas conta-se a história de alguém que estava passando no campo e descobriu que nas suas pernas, na sua calça, começou a grudar uns bichinhos, umas bolinhas no meio do mato. E ele tentou retirar aquilo e aquilo grudava. E aí ele pensou, mas eu poderia fazer algo diferente. E aí criou o velcro que nós temos hoje, algo bem simples para muitas outras obras que muitas pessoas fazem por aí. Fazer as coisas diferentes de forma perfeita faz toda a diferença. Só que às vezes nós queremos reinventar a roda. A roda já foi inventada há muito tempo atrás. O que você precisa fazer hoje é usar a roda que já foi inventada, mas de uma maneira diferente, que auxilie você a ter um resultado melhor. Com isso, Bencasso diz o seguinte no livro: na semana seguinte, um segundo acontecimento mudou minha vida para sempre. Quando o professor Jack, de ciência, estava nos ensinando sobre vulcões, levantou um objeto que parecia um pedaço de pedra preta e semelhante ao vidro. Alguém sabe o que é isto? Ele perguntou. O que tem a ver com os vulcões? Imediatamente, por causa de minhas leituras, reconheci a pedra. Esperei, mas nenhum dos meus colegas levantou a mão. Que estranho, nem as crianças mais inteligentes estão levantando a mão, pensei. Então, levantei a mão. E aí Bencasso responde para o professor. Responde o seguinte coisa: obsidiana, respondi. E o professor de ciência respondeu com toda alegria e entusiasmo: isso mesmo! Ele tentou não parecer surpreso, mas era óbvio que não esperava que eu apresentasse a resposta certa. É obsidiana, continuei, é formada pelo resfriamento da lava dos vulcões quando esta chega à água. Sabe como Bencasso descobriu esta história ou este significado dessa pedra? Simplesmente porque ele começou a ler em alguns livros que chamavam a atenção dele, eram livros pequenos da biblioteca falando sobre a natureza. E quando ele ia para a escola, ele passava por uma linha de trem e tinha diversas pedrinhas ali. E ele, naquele momento, ele tentava identificar cada pedrinha. E ao tentar identificar cada pedrinha, ele foi fixando em sua mente aqueles resultados, aquela leitura, aquela história que ele tinha. E aí, queridos,
ele com esta prática bem simples, ele desenvolveu um autoconhecimento. Um autoconhecimento em pedras, em coisas da natureza. E a partir de então, ele começou a ser conhecido como o menino que respondeu à pergunta que calou todos da classe. Aquelas outras crianças que mais eram espertas, que mais conheciam das coisas, e diante da pergunta do professor de ciência ficaram em silêncio. Mas mesmo assim, bem, respondeu para sair de uma classificação de não conhecedor para uma classificação daquele que conhecia muito mais, além daquilo que as pessoas julgavam ele. Então, olha, passando um pouco a mais no livro, diz assim: só que o conhecimento traz agora algumas intrigas. Bencasso, por ter respondido às pedrinhas, ele agora começou a ser tipo chacoteado ou perseguido pelos coleguinhas, porque ele virou chato porque ele sabia das coisas. Queridos, toda vez que você fazer as coisas diferentes e tiver sucesso na vida, as pessoas vão criticar você. Toda vez que você estiver crescendo na vida, as pessoas vão criticar você porque as pessoas são egoístas. Queremos até ver as pessoas crescendo, mas não pode crescer mais do que nós mesmos, não é assim? Podemos até crescer, podemos até ver também as outras pessoas crescendo, mas ela não pode ir muito mais além do que nós somos. E isso nos incomoda, porque o egoísmo do ser humano atrapalha ele nos seus relacionamentos. E aí as outras crianças agora ficavam decepcionadas ou irritadas, porque Bencasso agora sabia bastante. E aonde foi que ela adquiriu isso? Através da leitura. Aí o livro diz: na quinta série todos riam de mim quando eu não sabia nada. Agora me odiava porque eu agia como se soubesse de tudo. Queridos, este foi um dos meus primeiros livros que eu comecei a ler na minha rotina de leitura. E a cada ano eu tenho me superado nos desafios de leitura. O livro Sonho Alto me fez abrir os olhos para um horizonte muito mais longo. E através da experiência de Bencasso com sua leitura diária por um castigo da mãe, mães, pais, castigue seu filho com algo que traga crescimento. Não adianta pôr o menino de joelho em cima do milho, em cima do arroz, de joelho atrás da porta. Não adianta isto. O que maneira de crescimento ele vai ter? Então olha só, Bencasso agora, quando ele não tinha conhecimento, as pessoas gostavam e riam dele. Mas a partir do momento que ele começou agora a responder e demonstrar interesse e conhecimento que ele tinha aprendido, as outras crianças na quinta série agora começaram a ridicularizar. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Ei, escuta aqui. Só se joga pedra em árvore que tem frutos. Só se joga pedra em árvores que tem frutos. Ninguém vai querer imitar você enquanto você não tem conhecimento. Ninguém vai se preocupar com o teu sucesso enquanto você não tem. Mas a partir do momento que você começa a ser conhecido, fazer algo diferente, as pessoas começam a dizer tipo aquilo ali. Lá vai ela lá, ó, toda metida. Já vai ele lá achando que sabe tudo. Já vai ele lá assim, daquele outro jeito. Então, olha só. As pessoas não gostam de ver o sucesso de outras pessoas. E aí o autor diz assim: mais tarde eu percebi que parte do problema tinha a ver com um desejo de vingar-me daqueles que haviam rido de mim. Só que Bencasso, por responder algumas coisas bem de maneira rápida, ele queria demonstrar que ele conhecia de tudo. E aí vem um lado perigoso de quem conhece muito. É achar que todos precisam saber que ele sabe de tudo. E aí as pessoas não gostavam mais ou achavam ele chato porque ele queria aparecer. Ele não era mais aquela pessoa simples. O difícil da vida é você ter sucesso e saber lidar com o sucesso. Tem pessoas porque têm um QI a mais, alguns títulos a mais, se acham melhores do que aqueles que não têm. Tem pessoas que se acham porque têm faculdades, títulos, doutorados, que é melhor do que aquele que não tem o ensino médio. E aí, conversando essa semana com um colega, ele dizia o seguinte: olha, às vezes nós
estudamos tanto e nós não temos dinheiro. E tem pessoas que não estudou quase nada e tem dinheiro bastante. Sabe qual é a diferença? É que o estudo apenas não leva ao sucesso. Você precisa estudar e pôr em prática o conhecimento que você adquiriu. Você precisa usar o seu conhecimento de forma a auxiliar outras pessoas e trazer ali harmonia para outros. Porque alguém te ensinou, então use e tenha a oportunidade de ensinar outras pessoas também. E aí, olha, continuando no livro. E aí ele reconhece o seu erro, volta atrás e vamos então para o capítulo 2 do livro. E aí eu vou pular para outros capítulos, estou só pincelando aqui. O simples fato de ter os diplomas não diz que você é melhor do que o outro. Diz apenas que você teve a oportunidade de cursar algum outro curso e ter algumas coisas. A mãe de Bencasso era alguém direcionada por Deus, porque só uma pessoa com a sã consciência poderia dizer claramente e dar um castigo tão aproveitador para os seus filhos. Só uma mãe que tinha conhecimento suficiente do sofrimento que passava para ali cuidar dos seus filhos e dar a eles um bom direcionamento. Olha, queridos, ela deu um castigo para ele da seguinte forma. Vocês terão que ler o livro. Os meninos começaram a reclamar que só queria assistir televisão. E ela dar um castigo para os filhos, mas leva para ele abrir o conhecimento para o mundo. E aí ela sempre dizia para os filhos, olha as palavras de felicidade, as palavras sábias que ela dizia. Se qualquer pessoa pode fazer alguma coisa, vocês, filhos, podem fazer melhor. E você que é mãe e pai, você já chegou a dizer isso para os seus filhos? Você já chegou a dizer para ele que eles podem fazer muitíssimo mais do que eles têm feito? Será que você chegou a dizer para eles já qual a capacidade que eles têm? Isso é interessante. E aí os meninos passaram a pensar o seguinte, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. E isso foi abrindo a mente deles ao ponto deles descobrirem que o que os outros garotos tinham de conhecimento, eles também poderiam ter. E aí foi adquirido através da leitura. Um certo dia, Bencasso orou da seguinte forma. Ele escreve na página 42 do livro. Senhor, o Senhor é o meu companheiro e amigo. Ele disse que orei. Não sei o que fazer com ou melhor, a mãe de Bencasso estava orando, né? Não sei o que fazer com os meus dois filhos, Curtis e Ben. Eles estão indo mal em todas as matérias. Precisam melhorar. Precisam especialmente aprender a ler. Quando eu estava orando, tive a ideia de passar-lhes a tarefa de leitura. E aí ela diz o seguinte, seja o que for que queiram fazer, façam da melhor maneira. Este é um recado importante para você. Se você for fazer qualquer coisa, faça bem feito. Não importa se é simples ou se tem uma importância gigantesca, mas faça da melhor maneira que você pode fazer. E aí, seguindo um pouco mais, tem algumas pérolas do livro que eu quero compartilhar com você. Que a leitura abre os seus horizontes. E a leitura faz você ver coisas que outros não veem. A mente que é aberta a um novo horizonte nunca mais volta ao conhecimento anterior. Aí o livro vai mostrando, queridos, na parte 2, algumas pérolas. E aí eu quero dizer outra para você aqui, ó. Fazer a coisa certa quando isso não agrada a todos, ou quando não vai de ampla aprovação, nem sempre é fácil. Mas eu estou convencido de que se realmente nos importamos com os outros, iremos adiante e correremos o risco mesmo assim. Na vida precisamos assumir risco. Às vezes nos escondemos para não simplesmente sermos descobertos com os nossos talentos. Deus nos capacitou de tanta sabedoria e nós temos medo da exposição. Temos medo de falar para outras pessoas aquilo que Deus já fez em nossa vida. E aí perdemos a oportunidade de fazer diferente. Mas é assumindo o risco que nós podemos crescer na vida.
É assumindo o risco que você pode ser alguém diferente, alguém de influência. É assumindo o risco que você pode ser alguém que faz algo surpreendente. Porque você pode dar o melhor de você, ainda mais e melhor, todos os dias. E aí a mãe dizia para bem, eu acho interessante a sabedoria desta mãe, semi-analfabeta, mas as palavras impactantes que ela dizia para o filho. Na página 133 do livro, ela diz o seguinte: bem, você é um garoto inteligente. Quero ver você usando essa inteligência. Ei, pai, ei, mãe, que me escuta agora. Diga todo dia para o seu filho: você é alguém inteligente e eu quero ver você usando esta sua sabedoria. Você precisa inculcar na mente dos seus filhos que eles têm capacidade de eles serem melhores do que você mesmo é. Você tem a capacidade de inculcar na mente de seus filhos que eles podem ser alguém melhor na vida. Não é porque eu nasci pobre que eu tenho que continuar pobre a vida inteira. Não é porque eu nasci sendo analfabeto que eu tenho que continuar assim. A mãe tinha vergonha porque não tinha conhecimento e no livro é dito bem claro que ela, quando ia corrigir a tarefa do filho, ela dizia que estava sem óculos, dizia que estava cansada, pedia para o menino ler para eles. E ela se preocupou com a educação do filho a tal ponto de motivá-los todos os dias a lerem. Minha mãe não tinha muito conhecimento, minha mãe nem sabia ler. Mas o desejo de minha mãe era ver todos os filhos dela na escola. Era estudando, aprendendo aquilo que ela não pôde aprender enquanto criança. Queridos, você precisa motivar seus filhos a ser crianças e adultos vencedores. Você precisa, como a mãe de Bencas dizia, você é um garoto inteligente, você é uma garota inteligente. Jamais diga coisas depreciativas para os seus filhos. Pensem, porque as suas palavras têm um poder. E aí o livro ainda diz: todos nós precisamos descobrir nossos talentos e escolher carreiras que permitam que usemos o máximo esses talentos. Você tem muito conhecimento, você tem muito poder de aprendizado, mas você precisa usar este aprendizado para crescer e ser alguém diferente. Você precisa motivar e instruir outras pessoas a também conhecer e ser diferente. Já no finalzinho do livro, ele nos traz algumas lições que é importante. E aí ele diz o seguinte, olha, sobre honestidade. E aí o livro diz assim: quando agimos desonestamente, roubamos a nós mesmos. Vou repetir. Quando agimos desonestamente, roubamos a nós mesmos. E a segunda lição que ele traz aqui também: se somos desonestos, não podemos nos esconder por muito tempo. As palavras deste livro nos faz refletir sobre quem nós somos e aonde queremos chegar. Eu li há muito tempo atrás uma frase que dizia o seguinte: a diferença de quem você é hoje e o que você será daqui a 10 anos depende de duas coisas: a quantidade de livro que você lê e o tipo de pessoas com que você se relaciona. Olha bem, a diferença de quem você é hoje e de quem você será daqui a 10 anos depende da quantidade de livros que você lê e do tipo de pessoas com que você se relaciona. Terceira lição que ele fala sobre honestidade: pessoas desonestas são tratadas com desonestidade. Quarta lição: quem pensa com honestidade pode sonhar alto. Quem pensa desonestamente tem mente pequena. E aí a mãe de Bencasso muitas das vezes vestiu ele e o irmãozinho com roupas bem mais simples. Vestia ele e o irmãozinho com roupas de doação. E ele tinha vergonha disso. Tinha vergonha de sua origem, quem ele era. Mas ele entendeu, ao passar dos dias e do tempo,
a seguinte coisa que ele põe no livro: todos temos talentos e limitações. Quanto mais cedo você descobrir isto, mais possibilidade você tem de vencer na vida. Todos nós temos talentos e temos limitações. Quando possuímos um conhecimento que outras pessoas não possuem, alguém precisa de nós. Se temos algo que os outros precisam, não importa a nossa aparência ou de onde viemos. Deixa eu te dizer uma coisa. Lembra da frase que eu falei mais cedo? A diferença de quem você é hoje e que você será daqui a 10 anos. Eu quero dizer outra coisa. Se você está andando com pessoas o qual não te traz mais conhecimento, você precisa trocar de grupo. É tipo o seguinte: se você está sentado em uma mesa e aqueles que estão naquela mesa conversando contigo não te traz nenhum conhecimento maior, você precisa mudar de mesa. Você precisa andar com pessoas que podem te trazer conhecimento e esclarecimentos de coisas positivas para a tua vida e para o teu sucesso. Você precisa se associar a pessoas que trazem para você conhecimento e sucesso. E aí o capítulo 15, e aí eu finalizo com este capítulo, diz o seguinte: os livros existem para serem lidos. E aí ele traz a seguinte coisa, citação. Olha aí, escute aí. Ele diz o seguinte: a mente, uma vez esticada por uma ideia, nunca retornará à sua dimensão original. Deixa eu repetir de novo. A mente, uma vez esticada por uma ideia, nunca mais retornará à sua dimensão original. Página 187. Forte, não? E aí ele dá uma grande lição ainda, dizendo o seguinte: se gastássemos na educação metade do dinheiro que atualmente é desperdiçada nos esportes e entretenimentos, seria possível proporcionar uma educação completa e gratuita a todos os alunos do país. Se gastássemos menos com coisas supérfluas em nossa vida e investíssemos mais em educação, seríamos pessoas diferentes. Se gastássemos menos o nosso tempo nas redes sociais, se gastássemos menos o nosso tempo fazendo tantas outras coisas supérfluas e investíssemos o nosso tempo em leitura, seríamos pessoas de mente mais aberta, sairíamos da caixinha que nos aprisiona. Se investíssemos nosso conhecimento e disposição para lermos livros que nos tragam sabedoria e conhecimento para esticar a nossa mente a uma ideia nova, seremos pessoas renovadas. Sabe por que algumas pessoas não têm ideias novas? Porque vive a mesmice de todos os dias. O conhecimento obtido não pode ser roubado. Bela frase. Parabéns. Ele diz assim, ó, se desenvolvermos um estudo profundo, este permitirá darmos o melhor de nós, mesmo aos outros, e ajudará a tornar o mundo um lugar melhor. E olha que frase mais impactante ainda. Temos que buscar o conhecimento mais profundo para que possamos ser mais competentes em nosso trabalho e nos objetivos de nossa vida. Ei, você que me escuta agora, que você é um professor, não se limite apenas no conteúdo do seu livro. Busque outras fontes, busque outras opiniões, abra a mente com outras coisas. Ei, você que lê apenas a Bíblia, saiba, existe concordância bíblica, comentário bíblico, dicionário bíblico, para que você possa expandir a mente de uma forma adequada. É lógico que esses suplementos não podem suprimir a palavra de Deus. Mas se você não entende a Bíblia na linguagem dela, busque uma tradução diferente. Existe hoje muitas Bíblias na linguagem de hoje. Se você acha difícil ou complicado uma tradução, pega uma outra tradução, busque um comentário bíblico. É preciso nos aprofundarmos mais nos conhecimentos. Por isso que muitas pessoas são enganadas por simples coisas. Muitos pensam que o vírus é coisa do Illuminatis.
Muitos pensam que o vírus nem existe. Pessoas de mente pequena, mente fechada. É preciso nos aprofundarmos muito mais naquilo que vamos falar, para falarmos com propriedade. Porque às vezes nós temos a verdade, mas nós falamos como se fosse mentira. Enquanto muitos possuem a mentira e falam como se fosse verdade. Quando criança eu ouvia muito minha mãe dizer o seguinte: rapaz, fulano tem uma lábia, uma conversa que derruba um avião. O que é que ela queria dizer com isso? Que as palavras dele eram tão profundas que quem ouvia acreditava mesmo que fosse mentira. Queridos, nós precisamos viver aquilo que nós aprendemos na leitura e na palavra de Deus. Precisamos nos aprofundar mais. Deus se importa com todas as áreas de nossa vida. E Deus quer que peçamos ajuda. Alguém me perguntou certa vez o seguinte. Alguém me perguntou certa vez, mas eu falando a quantidade de livro que eu tinha lido, e alguém falou assim: pastor, mas você consegue lembrar de tudo isso? Não. Ninguém consegue lembrar de toda a sua vida desde sua infância até hoje. Ninguém consegue lembrar o que fez a semana passada com todos os detalhes. Mas algo fica marcado. Quando eu li esse livro, é uma indicação muito ao ponto para os adolescentes. Fala de jovens da escola que tinham dificuldade na sua vida. E aí, quando eu li este livro em 2016 para 2017, ele transformou a minha vida. Sabe por quê? Porque eu me vi o bencaço da vida. Eu me vi na pobreza dele. Eu me vi nas dificuldades que ele tinha. Eu me vi no lar que ele possuía. E caiu como se fosse uma ficha. Quem é mais antigos aí sabe, quando ia no orelhão, eu nunca acompanhei isso não, eu já vi algumas fichas, mas nunca vi um orelhão que aceitasse ficha, não era do meu tempo, né? Mas eu vi algumas pessoas dizendo que botava a ficha no orelhão e ela demorava a cair, e é por isso que vem esta simbologia, dizer que caiu a ficha. Mas eu já vi, olha só, algumas pessoas se desmotivar facilmente. E quando eu li o livro deste aqui, Sonhe Alto, caiu a ficha na minha mente dizendo o seguinte: eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Eu posso ser alguém diferente. E aí eu comecei uma rotina de leitura. E Deus tem me abençoado. Então olha só, eu me vi nessa realidade. E aí eu cheguei à conclusão dizendo o seguinte: eu posso fazer diferente. Na faculdade eu já lia alguns livros, mas para cumprir requisito. E quando passa a faculdade, passa os requisitos, você para de ler, né, com toda frequência. E aí eu comecei a me desafiar. E em 2020, nesses 5 meses do ano, eu já li 19 livros. Se você quer conhecer quais foram os livros, se você for aí no meu Instagram, você vai ver todos os livros que eu já li. Diversos livros. Este livro aqui me motivou, porque eu vi no desafio da vida de Bencaço a minha própria vida. E eu viajei no tempo e pude perceber que, assim como a mãe de Bencaço disse para ele que ele podia fazer muitas coisas, minha mãe também dizia a mesma coisa: meu filho, um dia você vai ser alguém especial. Talvez eu não seja especial hoje, mas eu creio que eu sou muito melhor hoje do que eu fui ontem. E tenho certeza que serei muito melhor amanhã do que eu fui hoje. Este livro, eu não falei editora, mas é da editora Casa Publicadora Brasileira. Você pode adquirir pelo site ou na loja física. Algumas dicas de leitura nesta área para eu te dizer e te orientar nessa noite é o Gestão de Carreira. Ele é um livro especial e tem esta visão de futuro também. Um outro livro é esse aqui, olha, Como Conquistar as Pessoas. Ele traz aí para você algumas dicas de relacionamento, de como você ampliar suas relações e os seus laços gratificantes. Um outro livro especial para você é este aqui, Como o Ferro Afia o Ferro. Como o ferro afia o ferro, vai fazer você também entender que você não vence sozinho. Ele vai trazer a parte do mentoramento,
E às vezes é preciso você ter alguém que vai lhe induzindo a ser alguém na vida. Para Bencasso, o mentoreamento foi da mãe, ao dar para ele a tarefa de ler os 2 livros por semana e fazer um relatório escrito. Ela foi monitorando e mentoreando eles, até o ponto de ele se tornar mundialmente conhecido. E por último, este livro aqui, 12 Homens Extraordinariamente Comuns. E aí você vai ver como os 12 apóstolos puderam aí moldar o mundo e ter sucesso. Na vida, nada é fácil. Você pode dizer assim, mas pastor, eu não tenho tanta habilidade, não tenho gosto de leitura. Mas começa assim, sem gosto mesmo. Começa assim, aos poucos. Você vai lendo um livro, tente ler livros fininhos, pequenos. Olha isso aqui, gestão de carreira. Olha a espessura, fininho, você lê. Tem o que ele? Tem 87 páginas. Você lê rapidamente em uma tarde, uma semana, um final de semana. Você precisa entender que quem vai ganhar com isto é você mesmo, que vai ser alguém diferente. Você, depois de ler todos esses livros, você nunca mais será a mesma pessoa. Tenha certeza disso. Você vai ser alguém especial e diferente na vida. Ah, mas eu não sei ler. Tem vários aplicativos que fazem com que você escute o áudio. E aí eu sempre uso aqui na live da Boa Leitura o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Queridos, para você ser alguém de sucesso, você precisa começar hoje. Para ser alguém de sucesso, você precisa dedicar tempo naquilo que você quer se tornar amanhã. A diferença de quem você é hoje e o que você vai se tornar daqui a 10 anos depende da quantidade de livros que você lê e do tipo de pessoas que você se relaciona. Eu não lembro o autor da frase, não é minha. Alguém escreveu aí e eu li e marcou a minha vida e eu não esqueço dela. Tem uma outra frase em meu caderno de frases dizendo o seguinte: não sabendo que era possível, fui lá e fez. Não lembro também do autor. Mas às vezes, o maior empecilho para o nosso sucesso somos nós mesmos. Porque nos limitamos ao comodismo, nos limitamos às coisas simples da vida, em vez de fazermos a diferença. Que esta mensagem possa ter motivado a você a ler mais, a conhecer um pouco mais e ser feliz na vida. Que Deus abençoe você, que Ele restaure sua vida e que todos os dias, todos os momentos, você possa ter a oportunidade de ser alguém diferente. Quero levar você agora a uma palavra de oração. Feche seus olhos onde você está e vamos falar com Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite nos refletimos sobre uma leitura que é algo tão simples do dia a dia, mas pode transformar a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos restaure e nos transforme, conforme o teu querer, nos motiva. Em nome de Jesus, amém.